Olá, pessoal. Mais um Evox Podcast. Eu sou o Gersino Neto, advogado, tributarista, especialista em regularidade fiscal. E hoje, com uma presença muito bacana aqui, que é o Átila Lira, empresário do ramo de reciclagem e vários outros negócios. Nem vou falar tudo que você faz, não, Átila. Tanto negócio que você tem que nós vamos ficar aqui 30 minutos de episódio falando só dos seus negócios. Mas que foi a ideia de trazer o Átila aqui, pessoal? O Átila é empresário. Então, nós estamos falando, até agora, a gente falou só com técnicos. Então, advogados, contadores, etc. Então, nós falamos, poxa vida, está faltando um empresário. Para a gente ouvir a opinião do empresário. Como é que o empresário olha para esse mercado? Então, Átila, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Um empresário de muita relevância no setor de reciclagem. E fico muito feliz de estar hoje aqui fazendo esse bate-papo contigo. Muito obrigado, Dr. Gersino. É um prazer eu estar aqui no Evox Podcast. Eu sou cliente de vocês, acompanho o trabalho de vocês e eu fico muito feliz por estar aqui nessa mesa. E vamos embora, vamos fazer acontecer. Vamos ver o que o empresário acha do tributário, né? Mas, Átila, antes de entrar especificamente no tributário, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história empresarial para nós. Eu já ouvi a sua história empresarial muito bacana e eu acho que vai fazer muito sentido para quem nos ouve conhecer você um pouco mais. Gersino, eu sou Átila Lira, tenho 41 anos, casado, tenho 2 filhos, casado com a Francine, pai do Júnior e da Mariana. Trabalho no setor de reciclagem há 34 anos. Caramba. Comecei entre 7 e 8 anos. Herdei a profissão, não a empresa, né? A profissão eu herdei do meu avô, começou com meu avô, que veio de Portugal, imigrante, começou a desmontar navios no Rio de Janeiro. Você é a terceira geração, Terceira geração. Que legal, que legal. Meu avô veio sem nada, imigrante, venceu na vida e quebrou, teve os problemas dele. Meu pai veio também, cresceu, quebrou, e eu peguei toda essa parte profissional deles. Então, caminhei com meu pai até um certo momento, depois caminhei sozinho. Que bagagem. Hoje a gente completou aí, esse ano a gente completou 34 anos fazendo a mesma coisa, 34 anos de profissão. Carregamos muito, assim, é o que eu costumo falar, catamos muito material na rua, a gente veio de baixo, a gente veio de uma época que meu pai estava quebrado, então a gente pegou a quebra profissional, a quebra emocional, a quebra do homem. Mas meu pai sempre me ensinou uma coisa, tem a palavra, a sua palavra vale mais do que dinheiro. Vale muito. Se você fizer isso, você vai ter um futuro melhor do que eu tive e você vai avançar. E essa palavra eu levo, é o quê? Essa palavra vale mais do que dinheiro e quando isso acontece, quando você tem esse princípio, você consegue avançar. Que maravilha, Átila. Parabéns, porque eu tenho certeza que quem nos acompanha aqui gostaria muito de lidar só com pessoas assim, né? A gente sabe que a realidade não é essa e espero que o mundo evolua para voltar, né? A gente evoluir é muito bom, mas tem coisas que infelizmente a gente poderia voltar ao que era no passado, né? E isso é uma coisa que faz muita diferença. E Átila, me conta aqui, você é um profissional, como você falou, começou lá de baixo mesmo, na reciclagem, coletando Começamos as coisas. catando, começa a história. No Rio de Janeiro, a gente catando as coisas, que meu pai como quebrou, ficou sem negócio, ficou sem empresa, e a gente começou catando na rua, daqui a pouco tem burrinho sem rabo, daqui a pouco tem uma Kombi, daqui a pouco tem ônibus, pegava as coisas na rua, comprava das pessoas, botava na sacola de mercado, que na época era de papelão, botava aí, sacola rasgava, pegava aquele saco de farinha de padaria de 20 quilos. Trançado, isso aí, bota as coisas lá, pega ônibus, vai todo sujo, volta. Então a gente ficou algum tempo nisso. Depois meu pai abriu o Ferro Velho de novo, que é o depósito de reciclagem, onde compra latinha, compra sucata de papelão, fogão velho, geladeira, troca por pintinho, troca por picolé, troca, assim, essa loucura toda que tinha antigamente. Aí foi indo. E a gente foi indo, começamos pequeno começo, realmente do zero, quando você está catando. Meu pai chegou naquela fase da sobrevivência, da subsistência, porque ele, infelizmente, se envolveu com vícios.
Então, alcoolismo, drogas, mulheres, então, jogo. Então, eu fui criado nesse meio, mas não fui contaminado. Não se corrompeu. Não me corrompi. Eu tive a Legal. oportunidade de viver, de conviver, mas eu não levei nada para o coração. Aquilo foi uma fase, então a gente passou, foi um tempo muito edificante, que as pessoas passam pelos processos e não dão valor. E essa semana mesmo eu estava falando com a minha esposa, o quanto isso foi importante, o quanto isso criou uma casca na gente. Não é que eu estou falando que você tem que passar por coisa ruim, não. Sim, sim. Mas tem momentos da nossa vida que a gente passa e aquilo é o quê? É para te preparar para o próximo nível. É para Deus conhecer o quê? O seu caráter. Porque Deus está provando o nosso caráter na adversidade, sabendo como que a gente vai se todo comportar. dia, né? E todo dia ele está nos vendo. Exatamente. E aí a gente foi indo. Aí viramos ferro velho, depósito de reciclagem. Aí meu pai deu uma parada, eu continuei. Ele abriu o depósito dele, ele ficou com o depósito. Aí eu segui. Eu com 22 anos sigo carreira solo. Sim. Eu vou fazer 42 anos agora. E aí eu comecei... 20 anos numa jornada solo, vamos dizer Isso assim. aí, Solo, solo. lógico, tem sua esposa, família, Sim. mas o Átila já sem a família, né? Porque primeiro lá era Exatamente. avô, pai, Isso. aí Minha já... irmã trabalhou um certo momento e eu vou seguir solo, abro um depósito do zero, começo a trabalhar, começa aquela dificuldade toda, aí eu compro um caminhão, compra 2, compra 3, trabalha muito, trabalhando 18 horas por dia, de 16 a 18 horas por dia, de segunda a segunda. Sei bem o que é isso. E a gente sabe que o trabalho nunca mata, né? O trabalho sempre edifica. Sim. Aí Muito. a gente chega a um certo momento que a gente conhece a exportação. Eu venho numa feira, eu saio do Rio de Janeiro, a empresa fica no Rio, saio do Rio, conheço São Paulo, conhecia São Paulo só de televisão, de jornal, naquela época não tinha internet, e a gente começa a batalhar isso, começa a trabalhar, e eu fui numa feira, peguei um cartão do pessoal da Índia, de umas trades americanas, e consegui fazer a minha primeira exportação de sucata. Que legal. Eu não tinha o material, não tinha o volume, mas sabia quem tinha. Você intermediou, então. Intermediei. Que legal. Falava inglês? Não. Zero? Não falava inglês, não sabia nenhuma terminologia. Aí eu comecei a estudar, pegava dicionário, ia para biblioteca, almanaque, via, conversava com um, aquela luta. Mas o pior é o seguinte, achei a mercadoria, achei o fornecedor e achei o comprador. Só que nesse meio não dava margem para eu ganhar dinheiro, porque quem queria vender tinha muito medo de você vender para uma pessoa que você não conhece, vai botar um navio. Há 20 anos atrás, exportação não era popular como é hoje, então existia uma barreira, existia uma ignorância do fornecedor, porque ele ficava com medo de carregar o container, como é que ele ia receber, como é que ia receber em dólar. Então, aí no meu ramo, a maioria das pessoas não tem instrução, porque é um ramo que originalmente são pessoas que eles começam a empreender por uma questão de sobrevivência, de subsistência. Como você falou, né? Lá pegando as Isso. latinhas, as coisas, só que vai crescendo com esforço isso aí, e de repente isso aí, cresce tem um negócio multimilionário aí. Isso aí, cresce financeiramente, mas a parte intelectual Fica para trás. não acompanha a parte tributária, a parte contábil, a parte empresarial. Então, tivemos esse desafio. Eu fiz o meu primeiro negócio, não ganhei dinheiro nenhum, mas ganhei experiência. Legal. Fiz o meu segundo negócio, não ganhei dinheiro e perdi, porque deu um desconto lá, o cara botou um material que não era para botar, estava contaminado com terra, deu um desconto lá, e nenhum dos dois queria pagar, eu fui lá, banquei para o fornecedor e para o cliente, para não ter problema. Para manter os dois, Isso. manter o fornecedor, manter o cliente. Porque eu sabia que aquilo, em algum momento, eu ia expandir com... Estava investindo na coisa. Isso aí. Legal. Atli, me conta aqui, 20 anos de carreira solo. Que momento você olhou para o negócio e falou assim, não estou dando bola para o tributário? Ou não? Você já começou já dando bola para o tributário. Como é que foi isso? Não, assim, o tributário ele vem quando eu fico enxergando os meus concorrentes. Os caras que eram... E você já tinha quanto tempo Sim, você tem uma ideia de quanto tempo você já... Tá com 20 anos. Quanto tempo você tinha já de negócio? Que você falou? Estrada, assim, eu demorei 18 anos, eu vou te falar, Gessino, eu demorei 20 anos.
Mais de 20 anos, assim, 20 anos para eu começar a entender que o tributário era importante. Mas 20 anos lá quando você começou com seu pai. Então vamos... Somando tudo, vamos botar, eu demorei... Você devia ter uns 10 anos de negócio solo, então. Isso aí. Tá, então já tem uns 10 anos que você olha diferente para o tributário. Olho diferente. Olha diferente para o tributário, Exatamente. tá. E, Átila, você acha que teria feito diferença se você tivesse olhado desde o começo? Aí Pergunta óbvia, né? Eu vou te falar, doutor, eu não gosto de olhar para trás, mas seria, assim, eu posso te falar seguramente 10 vezes maior. 10 vezes maior, porque eu peguei uma época, eu já peguei, essa época que eu não tinha despertado, não era, como é que se diz? As informações não eram cruzadas, então um monte de coisa que o empresário fazia, que eu poderia ter acesso a uma inteligência tributária, a um contador certo, a um advogado certo, a uma assessoria certa, e eu não tinha, eu trabalhava muito e ficava patinando nisso. Esse é o mal que eu vejo, sabe? O empresário, ele fica totalmente voltado para o operacional e esquece que tem outras áreas tão importantes quanto, que é a tributária, uma delas, e tantas outras. Mas a área tributária, eu vejo que é uma área que normalmente o empresário olha para ela quando ele tem algum problema, alguma dor, quando tem uma auto-infração, quando tem alguma coisa. Normalmente, ele espera ter uma dor para ter esse problema. Comigo foram duas situações. Foi a dor do crescimento, porque a gente começou a crescer. Que é uma dor, né? Porque às vezes a pessoa quer crescer é dor. E esquece. Por exemplo, o sujeito quer crescer, tá lá com uma tributação no Simples, tá tudo ok, e de repente, meu amigo, você tem que mudar agora pro lucro presumido, pro lucro real. Você nunca tirou nota de nada? Vai ter que pedir nota de tudo, vai ter que fazer isso. Caramba, isso é muito complicado. Então, é a dor do crescimento. A dor do crescimento me fez olhar para os meus concorrentes e que eu estava fazendo muito esforço e o esforço que eu estava fazendo, eu não estava tendo o resultado. Mas eu falei, olha só, os funcionários são de confiança, a gente criou uma cultura, a gente controla tudo, tem um bom controle, tem uma boa gestão de pátio, de compra de mercadoria, de venda. Então, estava tudo ajustado. Quer fazer certo, né? Porque eu falo muito isso. Quer fazer o certo. É uma decisão. Tem muito empresário que eu sento com o empresário, Átila, e quando a gente começa a conversar, o empresário, poxa, mas se pagar imposto nesse país não dá. Eu falo, não. Primeira coisa, você quer regularizar? Você quer trabalhar? Você dá. Porque tem muita empresa aí, né? Poxa, não dá para falar que 100% das empresas estão fazendo isso. Pelo contrário, eu espero que seja a minoria. Então, dá para regularizar, mas é uma decisão. O empresário tem que querer, né? Tem que falar, não, agora eu vou assumir uma postura de que daqui para frente não dá mais. É o que você falou. Não vou ficar olhando para trás, lamentando, mas daqui para frente dá para mudar o jogo. E eu queria muito fazer as coisas certas. Aí eu comecei a olhar para a concorrência. Eu vi que meus concorrentes estavam no presumido e no lucro real. E eu fui falar com o meu contador. Mas o contador de periferia, de subúrbio, contador do meu pai há 20 anos, amigo dele, aquela história. Não se atualizou. O cara é de confiança, mas não adianta você... só confiança não basta. Por quê? Porque tem que ter confiança, competência e o profissional precisa estar o quê? Atualizado. Se você não tiver atualizado no seu setor, aonde você é profissional, se você pode ser de confiança, pode ser um bom profissional. Mas não é o suficiente. Se não se atualizar, você vai ficar para trás. Exato. E o que acontece? Presumido e lucro real não é para você. Porque dá muito trabalho. Sim. Você vai ter que tirar, você vai ter que ter outras DARFs, outros tributos. Aqui é um imposto único. Aí aí passou aquilo, eu fiquei indignado. A indignação começou a me mover. Eu comecei a bater em quem eu vendia. O que é esse negócio de lucro real? O que é esse negócio de presumido? Aí os meus clientes começaram a me explicar. Porque no meu ramo é fornecedor, eu compro e vendo para o meu cliente. Sim. Quem me entrega a sucata é o meu fornecedor. E quem compra a minha sucata, que é a indústria ou o atacadista, ele é o meu cliente. O meu cliente já estava nesse patamar, porque para ele vender para a indústria final que vai derreter, ele precisa ser lucro real ou presumido. Sim. Aí acordei, comecei a ir atrás, aí fechei com uma contabilidade, tomei ferro. Eu ia te perguntar isso agora.
Eu ia te perguntar agora. Eu ia falar, tá, beleza, você acordou. É um processo, pessoal, é um processo. O empresário desperta para, poxa, peraí, eu tenho que olhar para esse negócio diferente. Depois vai para o próximo passo. A equipe que está comigo hoje consegue me acompanhar? Então, ó, importante aí para os advogados, contadores que estão nos acompanhando. Volta para a cadeira e vai estudar. Bota a sua equipe para fazer curso. Hoje a internet, ela possibilita isso, tem vários cursos, várias imersões. Bota o seu time para estudar, para atender os seus clientes. Então, vê se seus profissionais estão qualificados para isso e aí é na prática, né? Fazer a coisa certa, né? Porque aí você depende do profissional que faz certo. E aí, Átila, você contratou algumas consultorias, contabilidade? Como é que foi? Foi tudo... Contratei uma contabilidade e a contabilidade falou acho que 70%, 60% do que era. Ela contratei, ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Como é que é a sua margem? Eu passei a margem de lucro, passei quanto comprava, quanto vendia, custo operacional. Ele foi separando que era insumo, que não era. Exatamente. Aí combustível, empilhadeira, os tributos todos. E aí, beleza. Aí fomos lá e começamos a fazer. Mas aí tem o tal do KNAI, tem o NCM... Aí uma tributação assim para um... Saiu do simples, a tributação é uma para o federal, outra para o estado. Exatamente. Agora você já tem que olhar... Aí ele não falou tudo. No seu caso tem serviço também, né? Porque você tem a venda, mas você tem dentro do seu processo você tem serviço também ou não? Tem prestação de serviço, mas eu sempre atuei no comércio. Só comércio, tá. Só comércio. Ok. Mas tem gerenciamento de resíduo. Hoje eu trabalho com gerenciamento de resíduo, que é o serviço para as grandes empresas. Chega uma grande indústria, ela te contrata para você gerenciar o resíduo dela, para você saber para onde ela vai botar. Mas nessa época a gente era só venda, compra e venda. Era só compra e venda. Tá. Compra e venda. Enfim. Eu fiz questão de trazer esse dado exatamente por isso, porque no seu caso, espera aí, o do Átila tem serviço também. Mas ok, vamos lá. Isso aí estava tudo indo legal, achando que eu estava fazendo a coisa certa e ficou muita coisa omitida. O contador ele não estava atualizado. Ele era de confiança, ele era de gente boa. Mas não estava atualizado. Não estava atualizado. A legislação mudou, deixou de recolher PIS e COFINS na época. Aconteceu uma série de atualizações. A gente pagou imposto indevido, depois deixamos de pagar. Primeiro a gente cometeu o erro de pagar imposto a mais. Nossa. Recolher a mais. Aí deu um desfalque no nosso caixa. Gigante, que não estava programado. Porque isso impacta em competitividade, impacta no caixa. Competitividade. Desanima. Desanima. Aí você fala, poxa, como é que o cara vende a tanto? Isso, a conta não fecha. Aí você acha que seu concorrente está fazendo alguma A primeira coisa mágica. Que vem na cabeça esse cara não está fazendo alguma mágica. E depois paguei, depois não paguei, depois tomei multa, aí tem parcelamento, aí você começa a desanimar, porque o que você não monetiza, você desanima. Você quer fazer um negócio certo, você quer jogar dentro das 4 linhas, aí você, por contratar um profissional errado, que não está atualizado para a sua pauta, aí tinha venda para fora do estado, aí ele não estava atualizado que existia uma pauta, a pauta mudava, o caminhão era preso, isso tudo, enfim. Então passamos bastante tempo persistindo, querendo desistir a todo momento, porque a parte tributária comia todo o nosso lucro. Então, o nosso lucro operacional, tudo que a gente economizava ali, tudo que a gente tinha uma eficiência na nossa logística e na nossa operação, a gente perdia para a parte tributária. Meu Deus, olha a importância do que ele está falando aqui, pessoal. Todo o esforço que ele tinha, toda a força para o negócio rodar, e no final ele fala, poxa, esse mês foi bom, vai sobrar dinheiro. Aí ele via aquilo escoando nos tributos porque estava sendo mal assessorado. Olha o risco que você, empresário, corre a contratar uma assessoria que não é qualificada, e você, profissional, olha o risco que você corre de perder mercado por não se qualificar. Isso. Então, essas duas coisas são muito importantes. E, assim, eu quero deixar um recado aqui para você que é empreendedor, para você que está abrindo seu negócio, ou você que tem o seu negócio. É muito importante
você olhar para a parte tributária, porque tudo é o quê? Ambiente e pessoas. Você está num ambiente certo e você escolher, quando eu falo pessoas, você escolher o profissional certo, porque o contador e o advogado tributarista, ele tem o poder de te afundar, mas tem o poder de te levantar Levar e para outro nível. colocar você num outro nível para você evoluir. Então você tem que estar atento à parte contábil e parte tributária, porque isso vai te levar para um outro patamar. Com certeza, com certeza. Isso é fato, viu? Isso é fato. Eu vejo que os empresários estão acordando para isso mesmo, e estão começando a ir mais para esse universo do tributário. Porque antes era mais ou menos assim, lá no começo, quando a gente trabalhava, eu ia falar com o empresário, falava, não, resolve isso com o meu contador, resolve isso com o meu advogado. Ele não participava. É um Exatamente. erro gigantesco. Porque eu falo, o tributo, ele se a gente botar um espelho, o reflexo é dinheiro, é caixa. Ele impacta direto. Às vezes o sujeito tá preocupado se o caminhão está chegando lá com a mercadoria, está preocupado com a matéria-prima, não sei o quê, está preocupado com a qualidade do produto, tá isso, tá aquilo. No final das contas, para que tudo isso? Para gerar dinheiro, para gerar riqueza, para ter lucro. O tributo é exatamente isso, meu amigo. Se você não cuidar dele, ele vai te dar prejuízo. Ele pode, é o que você falou, ele pode te jogar lá para baixo, como ele pode te levar para outro nível. Né? Exatamente. Então, essa consciência do empresário, essa consciência empresarial, ela tem que cada vez mais ser propagada. Então, bacana esse recado que você acabou de dar aqui, porque isso tem que ser, de fato, propagado entre os empresários. Para quê? Para eles começarem a falar, não, vamos fazer isso, vamos marcar de bater um papo, porque você falou uma coisa muito interessante aqui. Você falou, eu comecei a ir nos meus concorrentes, eu comecei a ir nos meus fornecedores para entender o processo tributário deles. Faça isso. Marca uma rodada de bate-papo ali de negócio com empresários do seu setor. Troca uma ideia, fala, amigo, qual regime você está? Qual que você está? Quanto que você fatura? Eu falo, peraí, você está no lucro real, fatura X, eu faturo 2 vezes você fatura, ainda estou no presumido, a gente está no mesmo ramo, porque, pô, peraí, ou eu estou errado, ou você está muito certo, alguma coisa vai sair de legal nessas conversas. Yes. E muito legal isso que você fez. Então, eu faço esse exercício aí. Eu viajo o Brasil todo hoje, eu vou atrás dos meus clientes, dos meus concorrentes, dos meus fornecedores. Hoje a gente atua no Brasil todo e no mundo todo. Então, essa parte contábil é muito importante você ter essa troca. Por quê? Porque um detalhe, uma mudança, um ajuste faz toda a diferença. Faz mesmo. Toda a diferença. Se você está com um contador competente, faz toda a diferença. Eu não posso falar que eu tive azar. Eu fiz escolhas erradas. Mas porque eu não tinha um nível de consciência como eu tenho hoje, que eu tenho que acompanhar o tributo, a parte contábil, tributária, ela é tão importante quanto a parte comercial. Sim. Porque tem muitas situações que você ganha, o seu lucro está na parte tributária. O seu lucro, porque o mercado está muito competitivo. Muito competitivo. As informações chegam muito rápido. Então, todos os mercados você tem que acompanhar hoje. A cada 3 meses você tem que estar se atualizando, ou a cada 60 dias você tem que estar se atualizando. E a gente tem muita demanda, né? O empreendedor, o empresário, é muita demanda, é muita gente. O problema hoje, todo mundo tem dificuldade com pessoas. Preocupa com o operacional, preocupa com custo, preocupa com matéria-prima, preocupa com vender, preocupa... E o tributário está ali no meio e ele tem que estar na primeira linha de acompanhamento do empresário. Na fila de prioridades, ele tem que estar ali entre os 5, top 5, assim, com toda certeza. Átila, mas me conta aqui, você sofreu aí um pouco até ajustar, conseguiu ajustar, e depois que você ajustou a casa, você encontrou uma consultoria, profissionais que conseguiram te atender de uma forma qualificada, e aí, valeu a pena todo o esforço? Valeu, tipo assim, porque uma coisa que o nosso país tem, inclusive culturalmente, infelizmente, é que para eu ganhar dinheiro, eu preciso, de alguma forma, deixar de pagar tributo. Não. E você é um cara que paga tudo, tá? Então, valeu a pena? Essa é a minha pergunta. Valeu a pena todo o esforço para chegar onde você chegou e aonde você ainda vai chegar agora? Então, isso, sem você ter a sua parte fiscal, contábil, tributária toda 100%,
hoje é impossível você crescer de uma forma que você vai se manter. Sim. Porque não adianta você crescer, você tem uma curva muito alta e depois você descer. Por quê? Porque o que você economizou, o que você deixou de pagar aqui, depois a pancada é 10 vezes maior que você quebra, você some. Você some do mapa. Sim, exatamente. Você some do mapa. Então, valeu a pena, vale a pena. E você escolher o advogado certo, o contador certo, a consultoria, o escritório, o que seja, ou um grupo de profissionais, você investir, Isso. você gastar o seu tempo, porque não é gastar, é você ganhar. Tem que dedicar tempo. Isso aí, para você aprender. Por quê? Porque o empresário, ele fica muito preso no comercial e no operacional. Ah, eu tenho um ótimo contador. Você não pode negligenciar algo que pode te matar. Ah, quando eu falo matar é o quê? Uma decisão ali, uma tomada de decisão, um item que você deixa de estar atualizado, já era para você, porque as pessoas falam, eu contratei e vou embora, ele vai resolver, porque você não pode colocar o destino na mão do próximo. Sim. Não é que você vai fazer tudo, mas você tem que ter um olhar para a parte tributária, igual como é que você tem um olhar para a parte operacional. Você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar. Você não vai meter a mão na massa. Eu não meto a mão na massa, mas eu estou acompanhando, eu estou olhando. Sim. Epa, eu estou olhando aqui quanto que eu paguei aqui. Eu faturei X e estou pagando X, como é que é a minha margem. Então, você tem que estar olhando, você tem que participar. Eu aconselho, no mínimo, 5 vezes por ano, que é pouco, você fazer uma reunião de, no mínimo, 1 hora e meia, 2 horas com a sua contabilidade, com outras contabilidades, porque é importante você pegar informação de outros profissionais. É a mesma história do médico, né? É isso aí. Bom, se o médico, você vai lá, poxa, você tem que fazer uma cirurgia. Cara, deixa eu ouvir uma segunda opinião. Isso é o quê? Não é para você confrontar, é para você estar juntando forças, porque você não vai trocar o seu contador, o seu advogado, você não troca como você troca de roupa. Não, ele vira o quê? Ele é o seu parceiro, porque ele é importante para o seu crescimento. Sim. Então, você tem que estar motivando ele, você que está vendo, olha só, doutor, o meu concorrente está fazendo isso, doutor, o mercado está fazendo isso, doutor, eu estava assistindo um podcast e o entrevistado falou isso aqui, será que isso aqui cabe? Para mim, será que encaixa? Por quê? Porque eu sei a loucura que é o direito no Brasil, a parte tributária, a parte contábil, toda hora está mudando, muda um NCM, tem uma emenda parlamentar que muda e não é editado, não sai no Diário Oficial, ou se sai, de repente você não viu. Não vê. E sabe o que acontece? O Beto, que é um dos donos do impostômetro, ele é parceiro nosso. E a gente estava conversando, o nosso país está alterando dia 42 normas tributárias dia. 42? Duas. E ele tem um dado oficial, né? Que é do imposto. Dia, ano. 42 dias. Não, ano não, mês. Não, mês. Meu Deus. 42 dias eles alteram. Então, quer dizer, de fato, é muito relevante fazer tudo isso que você falou mesmo. Buscar bons profissionais, buscar trazer outros profissionais. E eu vejo muito isso, sabe, Átila? Às vezes o profissional fica envaidecido. Você também tem que ter esse cuidado. Não fique envaidecido. Se o seu cliente trouxer para a mesa uma outra banca, trouxer um outro contador, ou um consultor da área contábil, fiscal, tributária, sei lá, não fique envaidecido. Procure aprender com esse cara. Procure ouvir o que ele tem para falar. Pesquise o que ele vai falar. Tá? Porque isso faz muita diferença. Nós, na Evox, fazemos muito isso. Eu até estava conversando com o Elcio Guiotto, que é um grande tributarista, parceiro nosso também, e o Elcio tem uma teoria que eu falei, cara, faz todo sentido. Agora, com a evolução digital das escriturações, nós já estamos aí com a DIRB, que tudo que você faz de imediato, o fisco já vai saber o que você está fazendo. Ele tem uma teoria que em torno de 3 anos, os SPEDs já vão vir preenchidos, que o trabalho da contabilidade vai ser o inverso. Ao invés dela preencher o SPED e a Receita analisar, vai ser o contrário. A Receita preenche, manda, porque está tudo digital. Ela já, eu sei o que você comprou, sei o que você vendeu, beleza, eu mesmo faço aqui para você, toma. E aí o trabalho vai ser inverso, vai ser um trabalho de consultoria, de analisar os documentos fiscais para ver se estão corretos. Então, olha a evolução que nós vamos chegar. Exato. E se o profissional não se adequar para isso.
E aí eu falo do profissional, mas eu falo do empresário também, porque o empresário ele tem que estar inserido nesse ambiente. Eu sempre, quando vou fazer reunião, e você sabe disso, que com você não foi diferente, falo, traz contador, traz advogado e venha para a reunião. É isso. Você tem que participar da reunião. Não pode ser uma tomada de decisão do seu time sem o seu aval. O empresário ele tem que estar na mesa, né? E aí, Átila, eu queria que você falasse, nós estamos partindo aqui pro final desse episódio, foi muito bacana, assim, nós fomos muito assertivos em trazer um empresário para falar, porque você fala a linguagem do empresário. Com certeza o que você sofreu, tem gente que tá ouvindo, tá vendo, tá pensando, caramba, sofri desse jeito, caramba, aconteceu isso comigo, meu Deus, esse Átila parece que ele tá contando a minha história. É a dor. É a dor e tal, e exato. Então, dentro desse cenário, aí não precisa ser só tributário, econômico da empresa e etc., eu gostaria que você deixasse aqui, Átila, uma mensagem para os empresários que nos ouvem. E como você é um empresário que tem esse perfil de buscar consultorias, nós somos uma delas, mas tem outras consultorias que você atua também, o que você pode falar para esse pessoal nesses aspectos também, de buscar esse conhecimento, de trazer pessoas boas para o seu lado? Doutor, eu quero deixar um recado para você que está aqui nos assistindo aqui. O seguinte, você tem que ser intencional com a sua parte contábil, tributária e fiscal. Então, não pode negligenciar, não pode terceirizar. Você tem que acompanhar, porque o seu sucesso depende de você acompanhar a parte tributária. Porque as nossas leis, como o doutor falou, por dia são 40 mudanças que existem no nosso sistema tributário. Só tributário, tá? Só tributário. Nem estou falando de outras áreas, só tributário. Só tributário. Então, você que é empresário, você quer se manter, você quer ter sucesso, acompanhe a sua parte tributária. Cerque-se de um escritório que tenha uma história, né? E que tenha o quê? Uma credibilidade que seja de verdade. Eu já contratei mal e me dei mal. Então, porque eu recebi uma indicação, mas não olhei. Eu fui cegamente lá, não quis pegar o quê? Referência. Consulta quem são os clientes, consulta o que ele já fez, consulta se ele é especialista mesmo. Quem que atendeu, quem que esse cara ou atendeu. se ele se vende bem e não é tão bom tecnicamente. Eu falo isso porque eu já caí nessa. Então, para você não cair, você tem que estar o quê? Cercado de gente que faz, gente que tem referência e gente que esteja atualizado. O profissional tem que estar atualizado. O profissional tributário e o empresário. Perfeito. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. A parte tributária é tão importante quanto a parte comercial e operacional. Perfeito, perfeito. Uau, perfeito, Átila. Átila, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você é um cara fantástico, um empresário de muito sucesso hoje no nosso país, uma referência no ramo de reciclagem. Com certeza você trouxe aqui muitos insights para quem nos acompanha, para quem nos ouve. E o que você falou vai fazer muito sentido, tanto para os empresários e também um alerta para os profissionais. Porque às vezes a gente, aqui na Evox Podcast, como a gente sempre trouxe técnicos, eu acho que a gente não pensou em algumas coisas que você trouxe aqui para nós, que foi esse sentido, tipo tinha 20 anos que aquele sujeito me dava consultoria, ele não se atualizou. É isso. Né? Se ele tivesse se atualizado, ele ia continuar os 20 anos, mais 20. Podia estar com você até hoje. Né? Atualizado, você tinha confiança nele, conhecia já de longa data. Ele só precisava de ter feito uma coisa, se atualizar, estudar, acompanhar essa dinâmica do mercado tributário, que é tão exigente e ágil, né? Que é um mercado, é o que o pessoal fala, é o manicômio, né? Tributário. Mas é isso. Átila, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado para vocês que nos acompanhou até o final. Agradeço imensamente e até o próximo Evox Podcast.